Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um Cafezinho das 10, aqueles 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos amigos e colegas de recursos humanos sobre assuntos e tendências da área. Eu falando mais uma vez com Cintia Rizzo e nós vamos falar sobre tendências de comunicação e cultura organizacional para o ano que vem, que é um tema bastante interessante, muito atual e que com certeza tem muito a ver com a área de RH e com os colaboradores. Cíntia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Tudo certo e com você? Tudo ótimo. Cíntia, para quem não te conhece, para quem não viu a sua última participação, conta um pouquinho de você. Vamos lá, eu sou profissional de comunicação há 11 anos, já trabalhei aí em empresas famosas, multinacionais, então quem aí usou papel higiênico Neve, quem usou sandal e quem comprou pão Puma, é aí que eu trabalhei, então tenho uma carreira aí bastante multifacetada quando a gente olha para a comunicação, diversas disciplinas, e por isso que faz sentido a gente começar a falar de cultura, porque afinal ela tem cada vez mais fazido parte aí do meu dia a dia e acho que vale esse papo com certeza. Cíntia, rapidamente, para quem não conhece ou para quem tem dúvida, o que é uma cultura de uma empresa, uma cultura organizacional? De uma maneira bem simplista, é claro que eu posso ficar aqui dissertando horrores sobre Coisa cultura, porque simples, coisa é simples. isso. Mas eu poderia dizer que cultura é como se fosse padrões de comportamento, é como se fosse tudo aquilo que vai além do que não é dito e que faz uma empresa. Então, uma cultura existe, independentemente se existe uma área de cultura ou não, ela está lá. Então, você tem aquilo que é tolerado, você tem aquilo que encoraja os colaboradores, você tem símbolos, você tem regras, sistemas, tudo isso, quando a gente junta e analisa, a gente entende uma cultura de uma empresa. E ela vai acontecer você querendo ou não. Então, acho que de maneira bem geral, a gente consegue começar a conversar por esse caminho. Excelente. Cíntia, em linhas gerais, de uma maneira bastante resumida, porque não dá para a gente Uhum. conseguir resumir um ano em 2 ou 3 minutos. Mas para você, qual foi o resumo de 2021 na área de comunicação e de cultura? Eu consigo resumir dizendo que cultura ela acabou fazendo parte, né? Inclusive aí ganhei esse rol específico de cultura porque comunicação interna, que é um dos meus chapéus, né? Olhando para a comunicação interna, acabou atuando dentro desse tema antes mesmo de ter esse cargo. Então, o meu 2021 foi resumido a isso, num momento onde houve muita influência, muita conversa com a liderança, no momento onde externamente o mundo está mudando, o Brasil está mudando muito, e eu comecei a atuar muito para conectar aquilo que a gente diz enquanto empresa e aquilo que a gente faz. Então, tinha um gap ali. Né? Toda empresa tem lá, sei lá, seus propósitos, seus valores, suas missões, e a gente tem um discurso corporativo que normalmente comunicação está metida aí também, mas é muito distante daquilo que a gente estava fazendo. Então, essa ponte, eu comecei a atuar aí, ninguém me pediu, eu fui de espontaneidade mesmo, porque fazia parte, sentido para o meu trabalho, e aí, obviamente, a cultura começou a aparecer, trabalhar em questões de comportamento, de sinais, de mudança de mindset, foi muito forte em 2021. Pode parecer uma pergunta simples e até básica, mas Uhum. por que é importante ser walk the talk, né? Hum. Agir conforme você fala. Por que as empresas precisam se preocupar com isso? Na minha opinião, tem a ver com credibilidade, né? E tem a ver com a forma como você se mostra para o mercado. Se você pode contar uma história muito bonita e que não é muito walk the talk, que não é muito de verdade aquilo que você atua, mas ela não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde isso vai ruir. E hoje a gente está falando muito de reputação, hoje a gente está falando muito quando a gente olha para consumidores, para seguidores, né? O mundo cada vez mais exposto. E se você não é genuíno, você não vai sustentar. Então, essa cultura, ela precisa estar muito em linha com aquilo que você faz, começando internamente com liderança, começando com o envolvimento de todas as áreas aí, para depois isso refletir lá fora. Se você não faz um walk the talk dentro, você vai ter uma imagem, certamente, um problema de imagem a curto, médio e longo prazo. Então, eu, conversando aqui com você, me vem até uma coisa assim, nós de comunicação, vale a pena se meter nessa história de cultura, influenciar nas decisões de cultura, até para evitar um trabalho nosso, porque lá na frente, a hora que tiver uma crise reputacional,
é a gente que vai estar lá tentando segurar os pratinhos. Então, vale trabalhar antes para ter super alinhado aí o que a empresa quer, né? E não o que a cadeira quer, isso é super importante de dizer. Muito bom. Cintia, e pensando no ano que vem, Uhum. 2022, o que que você acha que vai ser tendência? O que que você acha que vai ser uma continuação daquilo que tivemos em 2021? Qual a tua expectativa para o ano que vem? Eu acredito aí que tem uma tendência muito forte de potencializar o papel da comunicação interna, olhando para a comunicação, tá? Então, acho que muitas empresas vão caminhar para uma comunicação interna mais robusta. Acho que ela já se consolidou, a gente já conversou disso antes, né? Acho que na pandemia essa história aí veio bastante forte. Então, nesse momento de consolidação, que mais que esse profissional vai fazer? E muito provavelmente esse profissional vai acabar cuidando de cultura ou muito braço direito de quem cuida de cultura. Então, acho que isso é uma tendência, porque minha percepção é que tem bastante empresa aí perdida, né? Nesse Sim. novo mundo, o que eu faço, quais são os meus valores, minhas prioridades, como é que eu atuo, comunicação assíncrona vai ser uma tendência, né? Não é mais isso, vai ser um problema com um monte de geração convivendo junto, então O não que é que é mais isso? O que que é comunicação assíncrona? estamos lá trabalhando, aí você está lá na tua casa, eu estou na minha, ou você está na empresa, eu estou aqui, a gente está lá trabalhando num projeto. Aí eu te mando, Edu, não sei o quê, eu preciso da planilha X. Mundo normal, você me responde na hora. Beleza, eu sei que você está lá trabalhando. Mundo atual, eu mandei a mensagem. Algum momento você vai me responder, e não é porque você está tirando uma sonequinha, é porque, sei lá, você está em reunião, você está, sei lá, você está fazendo outras tantas coisas, até você foi no banheiro, né? Só que o chefe não está mais te vendo. Então a gente sai para uma esfera de controle, para uma esfera de confiança. E isso é muito difícil dependendo da geração, né? E do posicionamento do profissional. Então isso é uma super tendência que eu vejo aí em comunicação. E como que se resolve isso? Existe uma solução que ela é imediata ou é uma construção? Você vai construindo uma solução para esse tipo de situação? Minha opinião, tá? Eu acho que não Sim. é imediata, né? Eu acredito que isso é uma mudança de comportamento. E aí, obviamente, já linka com cultura. Você precisa trabalhar a cultura da empresa para que, de certa forma, você tenha punch para chegar para uma liderança, para um top team, para um board, enfim, o nome que for aí na empresa de cada um. E aí você vai começar a trabalhar com pequenas mudanças de comportamento, porque a gente não vai conseguir mudar todos os comportamentos de uma vez só. Eu não acredito que isso seja sustentável. Então, você, como profissional, vai fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo, você vai observar a sua liderança, vai falar, nossa, aqui é onde dói mais e aqui é onde eu tenho o principal obstáculo, então vou começar aqui. E aí depois você vai fazendo um plano, vai desenvolvendo. Claro que um profissional de cultura é uma pessoa que não trabalha sozinha, definitivamente é a área que precisa das pessoas, precisa de gestão de pessoas, de liderança, de influência. Então, é por aí que a história tem que começar, porque aí você vai ter sucesso, né? Começar a parar de tolerar alguns comportamentos, trabalhar como que você vai deixar de tolerar, qual que é a gestão dessa consequência, e aí você começa a contar uma história, mas com certeza é médio e longo prazo. Cintia, para aqueles líderes que eles entenderam que eles têm um problema de cultura e de comunicação, às Uhum. vezes pode ser um CEO, um CFO, o líder. Por onde ele deve começar a resolver esse problema? Ele deve, primeiro, talvez contratar um certo tipo de profissional e qual que é? Que dica que você daria? Hoje em dia, eu acho que tem bastante consultoria trabalhando com essa mudança de cultura, que pode ser um começo, dependendo do quão arraigado está esse comportamento. Eu acho que um CEO não vai fazer a mudança sozinho, ele tem um time abaixo dele que, de repente, tem mais tempo de empresa que ele, Com né? certeza. Então, isso dá uma dificultada no processo. E quando você acaba, né, indo por uma opção, não 100% das vezes, mas eu vejo que isso acontece. Você fala, vou fazer internamente, vou pedir para minha área de cultura, minha área de desenvolvimento, de talento, sei lá o quê, trabalhar isso com a minha liderança. Às vezes é aquele velho ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Então, vem alguém de fora, isento, vem alguém que consegue falar claramente o que ele está vendo, falando, gente, vocês estão errando absurdamente aqui, não dá, isso é inadmissível hoje em dia se vocês querem ser
sustentáveis no mercado, né? Se vocês querem ter aí perenidade no mercado. Então, se a empresa tiver planejamento e orçamento para isso e puder contratar especialistas para isso, fantástico. Um diagnóstico super profundo pode ser muito legal. Cíntia, para a gente terminar, na tua visão, qual é o estado da arte da cultura organizacional? Qual é, talvez, o lugar ideal que toda empresa tem que ter? De verdade, seu walk the talk em todos os níveis. De verdade, você conseguir que a pessoa, de repente, da ponta, ou um vendedor, o cara lá de operação, dependendo do nível, né, da empresa, da indústria que a gente está falando, até o diretor, conseguir falar, cada um do seu jeito, de acordo com a sua função, o que de fato é aquela empresa e isso está alinhado. Nossa, isso é fabuloso. O dia que chegar nisso, a sua empresa está rodando lindamente, né? E de uma maneira positiva, né? Não adianta todo mundo estar falando mal, né? Então, Sim. tem que todos os níveis estar falando que está na parede, mas vivendo isso com um orgulho genuíno e conseguindo contar. Afinal, né, a gente tem colaboradores como porta-vozes absurdos que você pode usá-los a seu favor. Então, são os principais clientes de cada empresa, né? É isso. Quem não percebeu Simples isso assim. ainda, por favor, fica a dica. Olha para o seu público interno que os caras são potentes e estão a fim de colocar a tua camisa real. Muito bom, Cíntia. Quero agradecer pelo seu tempo. Você quer dizer mais alguma coisa? Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite novamente. É muito legal vir aqui falar de comunicação, falar de cultura, de verdade. Você sabe o quanto eu acredito nisso, o quanto eu sou apaixonada por essa área. Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Antes de mais nada, quero agradecer pela presença. Eu acho que a cultura é um dos grandes desafios que desde que a pandemia começou, basicamente, né? Já era um desafio antes, mas com todas essas mudanças, principalmente com essa questão de modelos de trabalho, a questão da confiança, de realmente a gente começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, é um dos grandes desafios das empresas, né? Eu me lembro que no nosso primeiro café a gente conversou sobre pandemia, né? E agora a gente está conversando sobre um futuro muito próximo pós-pandemia. Ou seja, já mudou de novo. Então, a cultura das empresas, de como as pessoas fazem as coisas no dia a dia, está sendo impactada, está mudando o dia inteiro. Então, assim, é importante, sim, a gente falar de cultura de uma maneira prática, para entender qual é a importância desse tema, cultura e comunicação, porque eu não entendo as duas áreas andando sozinhas. Para mim, elas andam de mãos dadas, exatamente. Então, assim, é super importante ter gente da área falando sobre isso. Então, mais uma vez, quero agradecer pelo seu tempo. Imagina, obrigada, conte comigo. Obrigado. Gente, para você que está vendo a gente, ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta, compartilhe. Até o próximo episódio.